Sexta breja. Opa, é dia de ir lá na balada, hein? Aí, fim de tarde, aquela hora em que os toureiros matam ou morrem. E eu quero agradecer a homenagem muito comovente que me foi feita no sarau da Escola Municipal Benevenuto Mariano, lá em Uiraúna. A professora Ana Maria Fernandes vem fazendo já há algum tempo uns saraus, e no sarau de ontem foi lida a minha biografia e um poema foi lido também. Meu poema Na Casa Avoenga, a respeito do meu avô, um dos meus heróis, né? O meu avô materno, em cuja casa eu nasci, Francisco Ferreira da Silva. A escola é dirigida por Risolene Queiroga e eu fui representado, na ocasião, por meus primos Eliane e Geraldo Moreira Pinto. Né? Quero mandar um abraço aqui para a dona Marlene, a mãe de um colega meu da redação do Estado, que disse que é a minha maior fã, que não me perde em um só vídeo. Né? E registrar o comovente encontro com um mendigo na Avenida de Higienópolis, que perguntou se meu bebê continuava lindo e forte, que ele me via sempre entrando com ele na padaria. Pois bem, eu vou ler aqui para você, Na Casa Avoenga, embora que é um poema que eu sei de cor. Talvez é o único poema que eu sei de cor meu, né? Na Casa Avoenga. A nuca cansada apoiada na palma aberta da mão, os olhos míopes do velho Chico Ferreira escutavam o choro do sertão no céu sem estrelas da mais escura vastidão. Um sapo, um grilo, uma reis, uma rã. E assim era o serão na fazenda Rio do Peixe, de onde eu fui vindo. Todo o som que me vier do bojo da rabeca de Bié, como chuva na telha e sabor de leite coalhado com rapadura rapada. Eita emoção! Eita emoção! Bom, eu quero agradecer também a Solange Barbosa, que me fez uma correção importantíssima. No começo do ano, eu estava inclusive em Campina Grande, na casa da minha sogra, e eu escrevi um artigo para o Estadão sobre o currículo de nepotismos do Marco Aurélio Melo e escrevi uma coisa certa. O Marco Aurélio Melo foi procurador do trabalho, sem concurso, nomeado por influência do pai, Plínio Afonso Farias de Melo, que tinha muita força nos sindicatos e representantes comerciais no Rio de Janeiro, onde eles moravam. Depois, o presidente João Figueiredo, o último general do regime militar, esperou um ano para nomeá-lo para o Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. E, por fim, o seu primo, Fernando Collor de Mello, o nomeou para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, nepotismo do começo ao fim, concurso público, que é bom, e eu gosto, zero. Então, quando eu conto que tinha 3 juízes no Supremo, não, na verdade são só 2, a Rosa Weber e o Luiz Fux, que é mais conhecido como advogado do que como juiz, e a Rosa Weber, todo mundo sabe aqui que não é propriamente um exemplo de magistrada, né? Bom, eu quero registrar ainda a derrota acachapante por 9-2. Depois foi dado como 8-3, porque o Toffoli é tão sem vergonha que ele modificou o voto dele para não ser derrotado e não deixar de ser o relator desse processo absurdo em que ele incluiu o COAF, hoje o IFE, num processo de uma receita, uma reclamação da Receita Federal contra donos de um posto de gasolina em Americana. Agora, eu quero dizer o seguinte: o Dias Toffoli já tinha que ter tido impeachment, não do Senado, mas do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele trata o Supremo Tribunal Federal como se fosse a dispensa da casa dele. Ele em julho, quando o Supremo estava de férias, ele deu, de plantão, uma ordem absurda de suspender processos da Receita Federal originados no COAF. Um deles, esse do COAF, é sobre Flávio Bolsonaro, primogênito do Bolsonaro, senador e ex-deputado lá da Alerj, e do seu ex-chofer, Fabrício Queiroz, que até hoje não deu depoimento nenhum no Ministério Público, né? Então ele blindou o Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente da República, a mulher dele, a mulher do Gilmar Mendes, Guiomar Mendes, nesse mesmo processo absurdo, sem consultar o plenário do Supremo. Marcou para novembro, estamos em novembro, não teve mais jeito, convocou uma reunião plenária e levou uma surra
9-2, só votaram com ele o Celso de Mello, que mostra que merece todos os adjetivos que eu tenho usado contra ele aqui, e o Gilmar Mendes, que é fora de qualquer padrão de juízo e de bom direito, né? Só que aí ele mesmo votou contra ele mesmo para continuar relator, porque ia tomar uma surra de 8-3 e perder a relatoria. Aí, a respeito disso, eu quero ler aqui para você um texto magnífico do professor Modesto Carvalhosa a respeito disso. A patética votação no Supremo Tribunal Federal, aprovando, entre aspas, o compartilhamento dos dados da Receita Federal e antigo COAF com a Polícia Federal e Ministério Público, é uma cortina de fumaça sobre a destruição que os ministros garantistas daquela corte promoveram contra o sistema penal em nosso país ao decretarem a prisão somente após o trânsito em julgado. O indulto do STF, com os 9-2 de ontem, é o de tentar inutilmente consertar a nossa situação de país excluído da comunidade de países engajados no combate à corrupção perante as instituições internacionais do combate ao crime, conforme já declarou a OCDE em outubro último. Mais um ato de hipocrisia. O texto do professor continua brilhante, eu não vou conseguir ser brilhante como ele, mas como eu tenho pouco tempo para tratar desse assunto, eu quero lhe dizer o seguinte: é um absurdo, mas não é um absurdo apenas do ponto de vista do Toffoli, é um absurdo do ponto de vista dos 8 que votaram realmente contra ele. Como é que podem esperar esse tempo todo? E eu só me lembro de ter visto reclamação logo do Marco Aurélio Mello, que eu já citei aqui antes. Logo do Marco Aurélio Mello. É o fim da picada. Como é que esses 8, né, não se pronunciaram, inclusive o Lewandowski, que não tem por que estar votando para blindar filho do Bolsonaro, que é o adversário número 1 do seu patrão, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministros, à exceção de Celso de Mello, que já está para sair doente, que deve estar até afetado, inclusive, né, as suas posses mentais, né, com a sua doença, e o Gilmar Mendes, cuja loucura já é conhecida no país inteiro, né? E ele, o Toffoli, tinha que ser exposto, ele foi exposto ao ridículo. A derrota é o fim da picada, porque não é porque todo presidente do Supremo tem que ganhar, não. Acontece que ele fez uma tramóia, ele fez um voto monocrático para completar o acordo que ele tinha com o Jair Bolsonaro, que ficou de indicar um empregado de cozinha dele lá, chamado André Mendonça, que é o advogado-geral da União. Agora nós sabemos que a blindagem do Flávio caiu, mas a ele ainda marcou uma votação para quarta-feira que vem, dia 4 de dezembro, para discutir isso. Fim da picada. Eles, os 8, deviam ter se juntado, primeiro para cobrar dele que discutisse em plenário antes, muito antes. 4 meses foram fechados mais de 1000 processos por causa desse decreto infame, dessa decisão monocrática infame. Ele fez a maior vergonha da história do Supremo ao conestar, mais do que isso, incentivar a censura da revista Cruzoé, do antagonista, porque disse que ele é citado pelo Marcelo Odebrecht como amigo do meu pai, no propinoduto da Marcelo Odebrecht, da construtora Odebrecht. Então, isso é um absurdo. O Senado, esse Davi Alcolumbre é outro comprado, que só faz o que o Renan Calheiros quer, esse Senado, ele não vota a lava-toga e não vota o impeachment, que com o reforço da Janina Pascoal e do Ministério Público de São Paulo, o professor Modesto Carvalhosa, cujo texto eu li aqui, abriu no Senado. Agora, isso era uma ação que tinha vindo de dentro do Supremo, que o Supremo está sendo desmoralizado, enxovalhado, com o exterior todo morrendo de rir desse tal de José Antônio Dias Toffoli. Pois bem, ainda está em tempo. Eu vou esperar essa votação de quarta-feira, vou ver o que é que vai ser feito dela, o que é que vai ser feito do processo contra o Flávio, e o Fabrício Queiroz, o ex-motorista, que está aí, nunca fez um depoimento no Ministério Público, nem nada, sob a guarda e a proteção dos morcegões do Supremo. E antes de terminar, eu gostaria de comentar uma das coisas mais cretinas da história do Congresso Brasileiro, que ao longo dessa semana eu podia ter comentado,
mas não comentei, então não posso perder o tempo hoje. O Congresso se movimenta para aprovar e promulgar tudo ainda nestes próximos dias, uma proposta de emenda à Constituição para permitir que deputados e senadores negociem livremente com prefeitos e governadores o destino de emendas parlamentares individuais sem vinculação com os programas de governo federal, como é hoje. Isso expulsa o governo federal dessas decisões, das emendas, né? Ou seja, do contingenciamento das emendas, e elimina a possibilidade de fiscalização dos tribunais de contas, inclusive do Tribunal de Contas da União. Eu sempre defendi a extinção do Tribunal de Contas, mas, diante dessa ignomínia, eu estou agora dizendo o seguinte: não pode extinguir o Tribunal de Contas. Hoje é tirar o Ministério Público, né, do Tribunal de Contas, onde opera o Júlio Marcelo, que é um grande procurador. E mais, sabe quem é a autora desse projeto? Gleisi Hoffmann, no Senado. No Senado, quando eu era senador, em 2015. E está lá dormindo na gaveta e vai sair para vergonha geral. Pois é, passou para a Câmara por decisão do Alcolumbre, que emprenhado pelo ouvido, pelo Espírito Santo de Orelha, Renan Calheiros. Eu me despeço aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.